Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é o dia do nosso clube de revista e eu trouxe para vocês um artigo muito especial que veio do GINA 2023. Para quem não sabe, o GINA é o guia, o guideline que orienta o tratamento de asma e esse aqui foi publicado este ano, no meio do ano, mais ou menos. Então, eu quero mostrar para vocês o tratamento de asma que é orientado pelo GINA. Esse aqui é o livro, o Pocket Guide, tá? Ele tem 51 páginas, está disponível gratuitamente na página do GINA. É só você digitar GINA Asma, que você consegue baixar. Mas hoje eu quero falar especificamente para vocês do tratamento de asma. Não vou abordar os outros tópicos, porque eu quero que ninguém mais tenha dúvida de como é que trata asma, tanto começando o tratamento, quanto o tratamento de manutenção. Então, bora lá aprender. Então, ó, aqui como a gente pode ver, tá falando do início do tratamento para pacientes adultos e adolescentes, tá? Então, mais de 12 anos, que tenham o diagnóstico de asma. Então, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer antes de começar o tratamento? Primeiro de tudo, a gente vai avaliar esse paciente. Então, a gente precisa confirmar o diagnóstico, avaliar os sinais, os sintomas do paciente, a história epidemiológica e ver quais são os fatores de risco modificáveis que os pacientes têm. Então, por exemplo, tabagismo, se tem mofo em casa, se está em reforma, com que trabalha, se tem animais em casa, tá? A gente precisa avaliar as comorbidades, porque a gente sabe que diversas comorbidades pioram a asma, como, por exemplo, obesidade, refluxo, rinite, isso também precisa ser avaliado e tratado. A gente precisa ver se o paciente sabe usar a bombinha, o dispositivo inalatório. Para isso, a gente precisa que ele simule a utilização, se ele nunca usou. A gente precisa mostrar e ele precisa repetir o mecanismo e a técnica para a gente garantir que ele use corretamente. Além disso, a gente precisa conversar com o paciente sobre como ele pode usar a medicação, quais são as preferências dele, se ele acha medicação spray mais fácil, qual é a disponibilidade de dinheiro que ele tem, quantas vezes por dia ele deve usar a medicação. Então, isso tudo faz parte da primeira avaliação do paciente. E aí, a gente tem 2 tracks aqui que o GINA disponibiliza, mas o track, né, o caminho aqui preferencial é esse track 1, tá? Então, vou mostrar só esse aqui por enquanto, que é o caminho preferencial, que você vai usar a mesma medicação para controle e para alívio dos sintomas. Essa medicação é o formoterol mais um corticoide inalatório. No Brasil, a gente tem formoterol junto com budesonida, tá bom? Mas pode ser qualquer outro corticoide inalatório. Se tiver formoterol, beclometasona, enfim, pode ser. Só que no Brasil, a formulação mais comumente encontrada é o formoterol budesonida, certo? E aí, como é que você vai tratar esse paciente? Você vai tratar de acordo com os steps. Então, a gente tem 5 steps em que cada um, obviamente, é mais grave que o outro e você vai precisar de mais medicação. Então, como definir qual é o step que o meu paciente está? Aí você vai ver esse quadrinho aqui de cima. Então, olha, seu paciente ele vai estar no step 1 ou 2, se ele tiver sintomas menos que 4 a 5 dias na semana, tá? Qual a diferença do 1 para 2? A quantidade de remédio que ele precisa, certo? Então, se o seu paciente tem menos de 4 a 5 dias de sintoma na semana, ele está aqui no step 1, você vai começar com uma dose baixa ou até uma dose única de formoterol, corticoide inalatório. Se o paciente, conforme estiver utilizando, precisar, tiver uma crise no meio do dia, como alívio, medicação de resgate, ele também vai usar
formoterol, corticoide inalatório. Não, mas meu paciente está um pouco pior que isso. Então, o meu paciente tem sintomas a maior parte do dia, ou ele acorda à noite mais de uma vez por semana. Uma vez ou mais por semana. Aí esse paciente já é step 3. Então, você vai dar a medicação já em dose regular, tá? Então, a dose de manutenção. Então, por exemplo, de 12 em 12 horas, certo? Aqui no step 1, você dá só quando o paciente tem crise. Então, teve crise, usou. Teve crise, usou. Se ele começa a usar todos os dias, é porque ele tem sintomas todos os dias. Então, ele já não está mais aqui. Ele vai para o step 3. E o step 4? O step 4, o paciente tem sintomas todos os dias. E ele acorda à noite por sintomas de asma, uma ou mais vezes por semana. E na espirometria, ele tem uma redução da função pulmonar. Ou seja, no step 4, você tem já sintomas diários, sintomas noturnos, pelo menos uma vez por semana, e alteração espirométrica. Então, para esse paciente, você vai usar uma dose mais alta de corticoide inalatório, associado com formoterol, e de resgate, mantendo o corticoide inalatório formoterol. Certo? Já no step 5, o paciente tem todos esses sintomas do step 4, ou seja, tem sintomas diários, acorda à noite por sintomas de asma mais de uma vez por semana, tem alteração da função pulmonar e precisa usar corticoide oral para controle da gravidade dos sintomas ou para controle das crises. Nesse caso, você vai associar o uso de LAMA, que é o antimuscarínico de longa ação. Por exemplo, tiotrópio, certo? Nesses casos aqui, o ideal é que a avaliação seja feita por um pneumologista. Então, você deve avaliar o fenótipo da asma para ver se esse paciente tem indicação de usar medicamento imunobiológico. Por exemplo, se ele tiver IgE alta, eosinófilo alto. Existem medicamentos imunobiológicos que podem ser liberados, inclusive pelo SUS, para esses pacientes utilizarem. E aí você vai usar uma dose mais alta de corticoide inalatório formoterol. Percebe que em todas as etapas existe corticoide inalatório? Ou seja, não existe tratamento de asma sem corticoide inalatório. Jamais. Nunca. Então, aquela história de que, eu uso minha bombinha de Beratec, eu uso minha bombinha de Aerolim, isso não é tratamento de asma. Nem tratamento de controle, nem tratamento de resgate. Olha, aqui também tem corticoide inalatório, sempre. E o que é esse formoterol? O formoterol é um beta-agonista de longa ação. Enquanto que o Aerolim, o Berotec, eles são beta-agonistas de curta ação, ou seja, eles duram de 2 a 4 horas. O formoterol, ele dura de 8 a 12 horas, ok? Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção para você é: não existe tratamento de asma sem corticoide inalatório, em nenhuma fase. Segundo ponto que eu quero chamar a atenção para vocês: não existe alívio dos sintomas de asma sem corticoide inalatório. É isso mesmo, jamais, tá? Então, esses são os steps preferenciais da Gina. Ela também sugere um segundo step que pode ser alternativo, e nesse aqui, os pacientes podem fazer o uso de SABA, tá? Que é o Aerolim, por exemplo, o salbutamol. Então, veja, o step preferencial não contempla o uso de Aerolim, salbutamol, certo? Que é o preferencial, porque os dois medicamentos já vêm junto, isso não confunde a cabeça do paciente, e o paciente vai usar um medicamento só. Então, isso facilita o raciocínio do paciente e a adesão. Esse caminho 2, esse track 2, é um caminho alternativo que a Gina orienta, que aqui para o Brasil até que cai muito bem. Por quê? Porque a gente consegue pegar essas duas medicações na farmácia popular, Drogazil, Droga Raia, Drogaria São Paulo, de graça, tá? Então não precisa entrar
no alto custo para poder pegar essas medicações, o que já facilita bastante para o paciente. Então, veja, nessa segunda alternativa aqui que o Gino oferece que o paciente use o SABA, tá? Que é o beta-agonista de curta ação, salbutamol, junto com o corticoide inalatório, certo? Mas o princípio de usar o corticoide inalatório sempre continua o mesmo. E o princípio de usar o corticoide inalatório para resgate associado com um beta-agonista continua o mesmo. A única diferença é que, em vez do formoterol, a gente vai usar a medicação de curta duração, tá? Então, olha, vamos ver aqui a diferença. Então, no step 1, que é quando o paciente tem sintomas menos de 2 vezes no mês, eu devo usar para esse paciente corticoide inalatório e SABA, que é o salbutamol. Sempre que eu usar o corticoide, sempre que eu usar o salbutamol, eu uso o corticoide inalatório. Então, é assim, o tratamento dos sintomas, como esse paciente vai ter sintomas esporadicamente, ele vai usar a medicação esporadicamente. Então, o tratamento dele vai ser basicamente de resgate, que é usar sempre corticoide inalatório junto com SABA, que é o salbutamol, tá? Então, nada de dar aerolim sozinho para o paciente. Não, vai dar os dois, só que os dois vêm em bombinhas separadas. Então, o salbutamol, como eu disse, você consegue pegar de graça na farmácia popular, fazendo uma receita para o paciente. E a beclometasona, de 200 ou de 250, né, que é a dose para adulto, você também consegue pegar de graça na farmácia popular, fazendo a receita para o paciente. Então, lembra, se esse paciente tem sintomas menos de 2 vezes por mês, não tem necessidade dele usar medicação diariamente. Então, ele vai usar, quando ele tiver crises, ele vai usar beta-agonista de curta ação, salbutamol, mais corticoide inalatório, sempre os dois associados. Já se o paciente estiver aqui no step 2, né, no segundo degrau, ele vai ter sintomas pelo menos 2 vezes ao mês, né? Então, 2 ou mais vezes ao mês, mas ele vai ter sintomas menos do que 5 dias na semana. Então, veja, ele não tem sintomas diários, mas ele tem sintoma semanal, ok? Nesse caso, o paciente já usa uma dose fixa de manutenção de corticoide inalatório, sozinho, certo? Se ele precisar, aí, nas crises, você vai usar como medicação de alívio o corticoide inalatório, que ele já usa, mais o salbutamol de resgate, se for necessário, tá bom? Já no step 3, o paciente tem sintomas quase que diariamente e ele acorda à noite por falta de ar, pelo menos uma vez na semana. Então, já é um paciente mais sintomático, que precisa de mais remédio, está tendo sintomas diurnos e noturnos, ou seja, está mais inflamado. Nesses casos aqui, é aconselhado já você associar corticoide inalatório e beta-agonista de longa ação, tá? Para o paciente não ter que fazer várias doses de resgate, de alívio, né? O paciente já vai usar corticoide inalatório e LABA, que aí pode ser o formoterol, pode ser o salmeterol, pode ser qualquer corticoide que tem uma meia-vida mais longa, de 8 a 12 horas, ok? Se esse paciente tem sintomas diários, acorda à noite mais de uma vez por semana e tem alteração na função pulmonar, aí você já precisa usar uma dose moderada a alta de corticoide inalatório e beta-agonista de longa ação. Então, pode ser, por exemplo, formoterol budesonida, salmeterol fluticasona, tá bom? Aqui não tem uma formulação fixa. E no step 5, se o paciente tem os sintomas diários, acorda à noite por falta de ar, tem alteração na função pulmonar e precisa usar um corticoide oral, né, com razoável frequência, para controlar a gravidade dos sintomas da crise, nesses casos aqui, você vai fazer como o step 5 anterior, você vai adicionar um anticolinérgico
né? Então, o LAMA, o tiotrópico, que é o liberado para asma, vai avaliar esse perfil fenotípico desse paciente para ver se ele tem indicação de imunobiológico e vai dar altas doses de corticoide inalatório broncodilatador, de longa ação, certo? E sempre que esse paciente tiver crises, ele pode usar o beta-agonista de curta ação, então, salbutamol, junto com o corticoide inalatório que ele já faz uso, ok? Certo? Então, esse step aqui não é o preferencial, porque envolve o paciente usando medicações diferentes, dispositivos diferentes, bombinhas diferentes. Isso pode ser um pouco confuso para o paciente. Por isso que o preferencial para a GINA é esse aqui, em que você usa uma só medicação, tanto para tratamento de controle quanto para o resgate, que é corticoide inalatório, formoterol. No Brasil, a gente tem esse problema, porque essa medicação é cara e, se for prescrita para alto custo, tem que ser prescrita por um pneumologista, tá bom? Então, se você é médico da saúde da família, é médico clínico geral, é médico que trabalha no pronto-socorro, você pode prescrever esse track aqui, essa linha aqui de medicação, que não estará errado, desde que você saiba que o paciente com asma precisa usar corticoide inalatório. Sempre, seja na medicação de alívio, seja na medicação de controle. A única diferença é que, se você quiser usar salbutamol para o seu paciente, porque ele está disponível na farmácia popular, você tem que orientar para o seu paciente, desenhar na receita, dizer para o seu paciente que toda vez que ele utilizar o salbutamol, ele precisa usar junto um corticoide inalatório, qualquer corticoide inalatório. Eu dei o exemplo da beclometasona e salbutamol, porque os dois estão disponíveis na farmácia popular. Tudo bem? Entendeu que não existe tratamento de alívio e nem tratamento de manutenção de asma sem corticoide inalatório? Não vai mais errar isso, hein? Senão seus pacientes vão ficar ruins, vão continuar voltando para você, podem, infelizmente, acabar tendo que internar e até falecer. Isso não é bom. Gostou desse vídeo? Deixa aqui sua curtida e encaminha o vídeo para um colega. Lembra de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo, que é muito precioso. Te vejo na próxima semana. Tchau!